Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante e em bem pouco tempo. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Na aula de hoje falaremos sobre uma introdução à matemática financeira, juros simples. Vamos falar aqui sobre a questão fundamental da matemática financeira, o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Uma pergunta que pode parecer ter uma resposta muito óbvia, mas nos ajuda a destacar o que está por trás de toda a matemática financeira. O que é melhor? Receber R$ 100 hoje ou daqui 6 meses? Como já disse, a resposta pode parecer muito óbvia, mas aqui está o âmago da questão que está por trás de toda a matemática financeira, o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Vamos ver algumas respostas que muitos dariam? Então, talvez alguns falem que vale receber hoje por causa da inflação. É mais vantajoso também receber hoje por causa da possibilidade de uma aplicação financeira. Outros talvez digam que vale mais apenas receber hoje do que no futuro por causa do risco de deixarmos para receber daqui 6 meses. Então aqui são algumas das possíveis respostas elencadas na pirâmide. Mas vamos ver a questão central da matemática financeira como resposta àquela pergunta sobre o que é melhor receber R$ 100 hoje ou daqui a 6 meses? Então as respostas intuitivas foram as da pirâmide que vimos agora há pouco. A inflação, a possibilidade de aplicação ou até mesmo o risco. Mas vamos ver o conceito financeiro. Então, a resposta sobre a vantagem de receber um valor hoje, não daqui a 6 meses, diz respeito à oportunidade de uso do capital, ou usufruto do capital, ou ainda podemos falar em oportunidade de uso imediato do valor monetário. Essa resposta sobre a oportunidade de uso do capital, o usufruto imediato, diz respeito à questão fundamental que é a desvalorização do dinheiro. Se recebemos R$ 1 hoje, ele vale mais do que amanhã. E assim sucessivamente. Então sempre será mais vantajoso o usufruto ou a oportunidade de uso do capital de imediato, surgindo assim a questão fundamental por trás de toda a matemática financeira, que é o valor do dinheiro no decorrer do tempo. A partir da ideia do valor do dinheiro no decorrer do tempo, que existe uma desvalorização, entendemos toda a necessidade da matemática financeira e começaremos então agora a estudar o cálculo dos juros pensando no sistema de juros simples. Mas é importante pensar sempre nessa questão fundamental que está relacionada a toda a matemática financeira, que é o usufruto do dinheiro no decorrer do tempo devido à sua desvalorização, ok? Vamos lá? Então vamos falar agora sobre juros simples. No sistema de juros simples, tem uma característica especial que o diferencia dos juros compostos que veremos na próxima aula. No juros simples, só o capital rende juros. Os juros se mantêm iguais em todo o período ou em cada período calculado. Vamos ver um exemplo que vai facilitar, ok? Vamos pensar nesse exemplo. Calcule os juros simples produzidos por um capital de R$ 1.000 a 1% ao mês durante 4 meses. Então vamos analisar esse enunciado. Vamos pensar. Nós queremos o quê? Juros simples. Nós temos um capital que foi fornecido de R$ 1.000. A taxa também foi fornecida, 1% ao mês. E o prazo já foi definido, 4 meses, ok? Então aqui somente separamos os elementos fornecidos pelo enunciado, que é o primeiro passo para uma organização de um problema bem resolvido, a resolução de um problema, ok? Vamos lá, então. Então vamos primeiro fazer a solução desse problema pensando numa tabela, fazendo passo a passo e depois pensaremos no uso da fórmula.
Assim você vai entender qual é a estrutura de juros que está por trás do cálculo do juros simples. Vamos fazer então, pensando numa tabela, temos aqui período, capital ou base do cálculo na coluna do meio e na terceira coluna, vocês observam à sua direita, ou à direita do slide, juros simples, ok? Então temos período zero. O valor do capital inicial proposto no enunciado era de R$1.000. Então no período zero foi o momento do depósito, não tem ainda juros, por isso temos apenas o risquinho ali do lado direito na coluna do juros simples. Passou o primeiro período, que eram 4 meses lá no enunciado. Então base do cálculo capital, R$1.000. Temos então 1% de R$1.000, R$10, que temos então os juros, né, do primeiro período, 10, ok? Segundo período, base do cálculo capital, R$1.000 novamente. Perceberam? A base do cálculo não mudou, porque não tem juros sobre juros no juros simples. Nós sempre teremos como base do cálculo o mesmo capital desde o início, sem colocarmos os juros sobre os juros que já se passaram. Essa é a principal característica do juros simples. Então, novamente, no segundo período, temos 1% de R$1.000, R$10 de juros. Se observarem agora no terceiro período, temos 1% de R$1.000, que dá novamente R$10 de juros. E no quarto período, temos 1% de R$1.000, que também dá R$10 de juros. Perceberam? Não colocamos juros sobre juros, mas apenas 1% sobre o valor de R$1.000 a cada período. Essa é a característica do juros simples. Os juros incidem apenas sobre o capital inicial, não há juros sobre juros. Então, se pegarmos a última coluna dessa tabela, a coluna dos juros, podemos somar, então, 10 mais 10 mais 10 mais 10, chegamos aos juros de R$40. Então, fizemos o cálculo do juros simples aqui usando uma tabela. Mas vamos pensar agora no uso de uma fórmula, ok? Vamos lá? Então, vimos os juros produzidos, que são de R$40, conforme a tabela. Calculamos sempre com base no valor de R$1.000, 1% sobre R$1.000 deu 10 a cada período. Chegamos a R$40 de juros. Mas será que precisamos sempre fazer a tabela? Nesse caso, a tabela foi relativamente curta, então não seria tão difícil. Mas imagine se você tivesse 10 períodos, 20 períodos ou mais. Não ficaria muito trabalhoso construir sempre essa tabela? Então vamos ver um outro caminho para resolver o mesmo problema. Vamos lá? Aqui está a fórmula do juros simples. Essa fórmula ela permite que você pegue os elementos da proposta do enunciado do problema e substitua, faça uma multiplicação e encontre a resposta. Então a fórmula dos juros vocês observam, ó, juros J, né, de juros, igual, depois vocês têm C de capital, alguns autores preferem usar PV, de valor presente, em inglês, por isso invertido PV e não VP, mas podemos usar o C para capital, como vocês observam aqui, a letra I representando a taxa e o N representando o prazo. E nessa fórmula do juros simples temos apenas a multiplicação entre os elementos, ok? Então, novamente, vamos destacar os elementos da fórmula. O J, juros simples, C, capital, I, taxa de juros simples e o N representa o prazo ou o período da operação financeira. Mas vamos agora fazer realmente o cálculo do juros simples em cima do nosso enunciado proposto e usando a fórmula para vocês perceberem como vai chegar, né, num valor exatamente igual ao que conseguimos por meio da tabela, que era de R$40. Lembram-se? Vamos lá então. Então, voltando ao exemplo, queremos o juros simples, temos um capital de R$1.000, a taxa de 1% ao mês e o período que foi definido foi de 4 meses. Então, vamos guardar bem esses elementos, ó, capital 1.000, taxa 1%, período 4 meses. Vamos substituir na nossa fórmula. Então, queremos o J, que representa juros simples, capital foi fornecido R$1.000, taxa de 1% ao mês e o prazo de
4 meses. Então aqui organizamos bem os dados, vamos substituir na fórmula, fazer com calma, para que consigamos fazer sempre da melhor maneira possível. É uma estrutura de cálculo simples, mas que requer atenção, porque quando a gente troca algum valor, pode acarretar um erro e não queremos isso, não é mesmo? Vamos lá? Então agora vamos substituir os elementos na fórmula. Então temos a fórmula J igual a C vezes I vezes N. O J representa juros simples, C capital, o I taxa e N prazo. Então no lugar do capital nós colocamos R$1.000, que era o valor dado lá no enunciado. No lugar da taxa, colocamos 001. Vocês talvez se perguntem, por que 001 se a taxa era 1%? Porque sempre vamos dividir a taxa por 100 antes de lançarmos na fórmula, que é o que chamamos de taxa unitária. Não colocamos a taxa na forma percentual nessa fórmula, mas sim na forma unitária, que seria a taxa já dividida por 100, ok? Então a taxa já está dividida por 100, temos aqui 001 vezes 4, que é o prazo. Vamos agora multiplicar 1.000 vezes 001, vai dar 10. 10 vezes 4, 40. Perceberam? Chegamos ao mesmo valor, R$40 de juros, que tínhamos encontrado naquela tabela, que colocamos 1% sobre 1.000 a cada período e somamos, né, 10 mais 10 mais 10 mais 10 e chegamos no valor de R$40 de juros. Então não vamos mais precisar usar aquela tabela. A tabela apenas usamos para vocês perceberem que não há juros sobre juros, mas sempre os juros são incidentes sobre o valor do capital inicial, que nesse enunciado foi de R$1.000. Então chegamos à resposta por meio do cálculo com a fórmula do juros simples, que envolve apenas multiplicação desses três elementos, capital, taxa e prazo. E é sempre importante que vocês dividam a taxa por 100 ao lançar na fórmula, ok? Então, observações importantes, vamos ver a seguir. Na fórmula de juros simples, apenas multiplicamos os valores, conforme já dito, e a taxa deve ser sempre dividida por 100, conforme também já foi observado, ok? Na aula de hoje, aprendemos sobre o valor do dinheiro no decorrer do tempo, que é a questão fundamental por trás de toda a matemática financeira, e estudamos a primeira estrutura de juros, juros simples. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos. Até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.